Segundo livro de Reis, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1. É um texto até bem conhecido, creio que da maioria dos irmãos, ou de todos os irmãos. Mas Deus ministrou algumas coisas no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Amém? Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Eliseu, o seu discípulo. Eliseu, um grande discípulo. Eliseu, um discípulo a ser observado. Mas vamos em frente, verso 2. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram para Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a minha alma, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a sua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias, terceira vez, gente: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles, ambos, pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, deixa eu frisar, havendo eles passado, ou seja, lá do outro lado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça. Uau! Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Peço-te que me toques por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Continuando, meus irmãos. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu viu. O que vendo Eliseu clamou: meu Deus, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Eu gostaria de continuar lendo, mas vai ficar longa e eu só vou fazer referência ao que vem depois. Vamos orar? Grande Deus, eterno Pai que estás nos céus, santificado seja o teu santo e bendito nome. Senhor, tua casa, teu altar,
tua palavra. Que, Senhor, que o teu Espírito Santo tenha plena liberdade de nos tocar com o poder da tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos fale através da tua palavra. Humildemente nos colocamos em tuas mãos, coração aberto, para ouvir a tua voz. Edifica a tua igreja, edifica nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olha, o texto é bonito, né, gente? O texto é bonito. Eu quero caminhar com ele rapidamente, gostaria de ter bastante tempo. Mas a gente tem amanhã para continuar, né? A gente tem, enfim. Vocês devem dizer, pastor, sempre fala isso. Nem sempre, mas muitas vezes de fato. Porque a palavra parece que vai, à medida que a gente vai lendo a palavra, vai trabalhando ali, né, ouvindo Deus, dá vontade de você toda a vida, né? Mas a gente não pode fazer isso. Então deixa eu trazer algumas referências que me falaram muito forte nessa palavra, nesse texto. A primeira coisa que eu quero destacar para vocês foram as palavras desafiadoras de Elias para Eliseu. Eu não falo que era uma palavra de desistência, mas uma palavra de desafio. E a palavra é: fica-te aqui. Imagine o teu líder dizendo para você: fica aqui. E depois repetindo: fica aqui. Quer saber? Eu vou ficar. Mas era um desafio, meus irmãos. E a primeira coisa que veio ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês, é o seguinte: não desista por palavras, por opiniões. Não desista. Olha, tem uma coisa tremenda que me chamou a atenção na resposta de Eliseu. Tão certo como vive o Senhor e vive a minha alma, não te deixarei. Eu vou continuar contigo. É a convicção de um discípulo que sabe que o seu discipulador é homem de Deus. É a convicção de um discipulador que sabe onde está, com quem está e, sobretudo, para onde vai. Para onde vai. Não te deixarei. E seguiram. Estavam lá em Gilgal, depois de Gilgal vem para Betel, a palavra é a mesma, fica aqui, a resposta é a mesma, não te deixarei. Depois eles descem eles vão mais adiante, vão a Jericó, terceira cidade, olha, sai de Gilgal, olha lá, Betel e Jericó. 3 vezes. Por isso eu disse que era uma palavra desafiadora. Desafiadora. Muitos desafios na tua vida e na minha vida, na nossa vida, são insistentes. E às vezes a gente desiste pela insistência do desafio. Mas eu já tentei e não consigo. Não é para mim mesmo. Não é comigo mesmo. Quer saber? Isso não é para mim. Desistimos. E às vezes, meus irmãos, é Deus simplesmente querendo nos provar, querendo nos provar e nos mostrar e nos fazer entender que o que nos espera vale o desafio, vale o sacrifício, vale. Meus irmãos, quando eu caminho um pouquinho e eu percebo o seguinte, que na primeira cidade que eles chegam, que é Betel, lá estavam os discípulos de plantão. Eu não vou dizer os fofoqueiros de plantão, não sei como chamar, mas estavam lá os de plantão. Eu achei, isso me incomodou. Se tinha algo tremendo que envolvia Elias, porque eles foram para Eliseu? Entendem o que eu estou tentando mostrar para vocês? Quem seria tomado, arrebatado? Elias. E por que eles foram para Eliseu? Sabe, por isso que eu disse, eu não vou chamar de fofoqueiro não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não. Mas às vezes, meus irmãos, nós discípulos erramos a direção. Nós discípulos, como aqueles discípulos, e tantos de Betel como de Jericó, tá, gente? Porque a história se repete. Sabemos das coisas. A gente sabe das coisas. E você sabia
que o Senhor vai tomar o teu Senhor sobre a tua cabeça? Sabe? Cuidado com o que você sabe. Cuidado com o que você sabe. Às vezes a gente sabe demais e não faz nada. Cadê esses discípulos? Gente, preste atenção. Algo que eles reconheciam que era sobrenatural estava para acontecer e eles estavam ali perdendo tempo. Desculpa aí. Estavam sabe, a gente fala demais. Às vezes falamos demais, sabemos demais. Eu coloquei no meu esboço assim, olha, a nossa vitória não consiste em conhecer e saber. Concordam comigo? Meus irmãos, no grande dia, quando nós estivermos diante do Senhor, a Bíblia diz que vai ter muita gente que vai dizer assim, mas Senhor, olha, eu fiz. Senhor, eu aconteci, eu era. E Jesus disse, eu não te conheço não. Porque o que vale não é o que você sabe. O que você conhece é o que você vive. É o que você vive, é o que nós vivemos, meus irmãos. Olha só a sequência dessa história. Lá, para esses discípulos que sabia, eu não sei se eles acompanhavam, no meu esboço eu coloquei assim, mas eles ficaram para trás. Eu não sei se ficaram ou não, a Bíblia não diz que eles ficaram, mas a minha ideia, na minha cabeça, eles ficaram para trás. A Bíblia não diz que eles ficaram para trás. Sabe por que eu estou fazendo essa observação? Porque quando eles chegam lá perto do Jordão, já estão em Jericó, o texto diz que 50 discípulos, gente, olha só, 50 discípulos, mas do mesmo naipe dos outros, também sabiam, mas ficaram distante para ver. Ixi, olha, a Bíblia também não diz, mas eu digo, não viram. Não viram. Espera que eu vou mostrar para vocês. Não sei se o que eu vou mostrar vai provar nada não, mas eu acho que eles não viram, foi coisa nenhuma. Porque a distância não se experimenta o mover de Deus. E Eliseu sabia disso. Não vou ficar aqui não, eu vou ficar com você. Eu vou junto com você. Não só, eu sei que ele vai ser tomado. Mas eu vou junto com ele. E por que os outros não foram? Olha só, meus irmãos, sabe qual é a resposta de Eliseu para esses outros discípulos? Discípulos de profeta, tá, meus irmãos? Discípulos de profeta. Ele disse simplesmente assim, eu também sei que meu Senhor está para ser tomado. Calai-vos. Do tipo assim, fica quieto. Não me incomode. Ei, ele repete isso 2 vezes para eles. Calem-se. Porque tem muitas vozes, tá, gente? Meus filhos, prestem atenção nisso. Tem muitas vozes por aí que você precisa dizer para elas, calem-se. Hoje em dia nós temos vozes no YouTube, nós temos vozes nas mídias, vozes que sabem muito, até doutores. Mas cuidado, são vozes daqueles que sabem. Mas você sabe o quanto eles vivem? Você sabe da experiência dessas vozes, desses discípulos que estão por aí? O mundo está cheio de discípulos, meus irmãos. Cheio de discípulos por aí. Mas cuidado. Aprenda a dizer. Cale-se. Aprenda a fechar o teu ouvido, porque às vezes a gente ouve tanto que a gente acaba caindo em ventos de doutrinas e esparrelas. Palavras que muitas das vezes são bíblicas, verdadeiras, mas são dissimuladas. Lembra do diabo tentando Jesus? Usou Bíblia. No caso, usou a lei. Está escrito a teu respeito. Olha só,
Cuidado com as vozes. Estava ali Eliseu ouvindo palavras de discípulos de profetas. Você sabe, olha meus irmãos, o nosso evangelho não é vivido de ouvido, não é ouvido de sussurrar, não é ouvido de meros comentários. O nosso evangelho precisa ser vivido. E Eliseu sabia disso. Disse assim: me dá um tempo, não atrapalhe a minha caminhada. Fica aí, porque eu vou com o meu discipulador, eu vou com o meu mestre, eu vou com o meu profeta, eu vou viver a experiência que eu sei que está por acontecer. E você sabe que você tem algo tremendo te esperando, algo sobrenatural te esperando. E às vezes a gente fica ouvindo falar e falamos tanto daquilo e nós esquecemos de continuar caminhando. Olha só. Saí de Gilgal, vou para Betel, vou para Jericó e vou para o Jordão. Aonde você está? Você parou lá, ouvindo lá, faltou você dizer cale-se e seguir o seu caminho? Porque às vezes a gente para, fica ouvindo os discípulos que estão por aí, os doutores que estão por aí, e a gente para de caminhar, gente. Eliseu nos ensina o seguinte: está falando demais. Cara, cala a boca, deixa eu seguir o meu caminho. Ei, cala a boca, deixa eu seguir o meu caminho. Ei, cala a boca, deixa eu seguir o meu caminho. Ele chegou ao Jordão. E os outros discípulos, onde estão? Olha aí o texto, onde eles estão? Sabe onde eles estão? À distância. Olha como diz o texto. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Verso 7. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles, ambos, pararam junto ao Jordão. Eles estavam distantes. Aí eu fiquei me perguntando, será que é aquela coisa assim? Deixa eu ficar aqui numa distância segura. Eu não quero me envolver. Eu não quero... Deixa eu ficar aqui, do meu jeito. Não, sabe por quê? Não sei o que vai acontecer, não sei no que vai dar isso aí, deixa eu ficar aqui distante. Ei, discípulos, quem é você? Onde você está? À distância? Numa postura segura aos seus olhos? Mas sem perceber, longe da bênção, do milagre, do sobrenatural? Onde está você? Por onde você tem andado? Qual a distância que você tem mantido, talvez, do altar? Qual a distância que você tem mantido do milagre? Hoje de manhã nós falamos sobre milagre, não foi? Eu falei sobre milagre. Eu não preguei não, meus irmãos, eu só ministrei a Santa Ceia. Porque nós estávamos diante de uma mesa, que a promessa daquela mesa era milagre. Milagre. Mas tem gente que fica distante do milagre, distante do sobrenatural, distante do mover de Deus. E eu chamo de carruagem de fogo, passa, e ele não vê. Deixa eu caminhar um pouquinho mais? A hora deixa, não deixa? Ainda deixa. Deixa eu caminhar um pouquinho mais. Olha que coisa tremenda. Eles chegaram às margens do Jordão. Eles atravessam o Jordão. Eu estou deixando vocês doidos aí com a filmagem, né? Desculpa, mas eles atravessam o Jordão. E só então, ouça isso, só do outro lado do Jordão estava o milagre. Só do outro lado do Jordão estava o mover, o sobrenatural. O texto diz, olha o verso 9: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça. Onde estavam os outros discípulos? Não ouviram isso, porque eles conheciam, eles sabiam, mas perderam. Já pensou? Pede-me o que queres que eu te faça. Mas isso aconteceu do outro lado do Jordão. É preciso atravessar o Jordão. É preciso atravessar o Jordão.
Quem fica do lado de cá do Jordão, quem fica à distância, não entra em território de promessas. Quer ver? Deixa eu lembrar vocês umas coisas. A Bíblia fala muito de travessias, e as travessias são sempre milagrosas. Sempre representam o antes e o depois. Eu poderia citar, por exemplo, o Mar Vermelho. Lembram da travessia do Mar Vermelho? Ele deixou para trás a escravidão. E atravessando o Mar Vermelho, eles entraram numa nova dimensão de promessa. Tudo bem, eles pisaram na bola ali na frente, esticaram retardaram a promessa, mas foram eles. Porque do outro lado do Mar Vermelho estava a promessa. Eles caminharam. Lembram do Jordão? Aí já era Josué. Lembram de Josué? O povo chega, antes de entrar na terra, quem estava ali? O Jordão. É esse mesmo Jordão. Ali estava o Jordão. Do lado de cá ainda estava o deserto. Do lado de cá, eles ainda dependiam do maná. Lembram da história, né? Dependiam do maná todos os dias. Ter que colher o maná e etc. Do outro lado do Jordão, a terra da promessa. Do outro lado do Jordão, a Canaã esperada. Meus irmãos, algumas coisas são muito importantes nesse simples detalhe de cruzar o Jordão. Quando eu fui olhar sobre essa travessia, né? Aí me chamou a atenção o seguinte: pois é, vocês lembram como aconteceu? O povo, quando ele chega às margens do Jordão, eles conquistaram todo aquele território antes do Canaã, do lado de cá do Jordão. Eles conquistaram toda aquela terra. E duas tribos, se eu não me engano, Rúben e Benjamim, disseram para Moisés: olha só, nós queremos ficar do lado de cá. Nós já conquistamos essa terra, nosso gado capítulo 32 de Números, depois quem quiser ler. Essa terra aqui é mais ampla, nós temos muito gado, então queremos ficar do lado de cá. No momento que Moisés ouviu isso, Moisés ficou assim, chateado, porque, puxa vida, vai dividir o povo. Olha só, Moisés até relembra eles: olha só, lembra quando nós estávamos prestes a entrar na terra? Lembram de Josué e Caleb, dos 10 espias? 10 ficaram contra, apenas 2, etc. e tal, e nós vivemos todo esse período no deserto por causa dessa divisão. Vocês vão fazer isso de novo? Mas eles falaram: não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos atravessar o Jordão com vocês, nós vamos guerrear com os povos, nós vamos conquistar a terra, mas depois nós vamos voltar e vamos nos estabelecer aqui. Aí Moisés disse: tá bom. E a gente sabe que foi assim que fez, né? Essas tribos atravessaram o Jordão, guerrearam e conquistaram a terra. Do lado de lá do Jordão foi feita a primeira Páscoa de entrada na terra da promessa. A primeira Páscoa foi feita ali. E aqueles homens dessas tribos voltaram e se estabeleceram do lado de cá. Por que eu estou contando isso? Eu percebi o seguinte: que Judá, a tribo de Judá, ficou do lado de lá. Lembram quando depois de Salomão o povo se dividiu? Eu fui olhar, eles se dividiram exatamente assim. Jordão aqui, o reino do norte ficou do lado de cá. Este reino se corrompeu. Vocês conhecem a história, né? Esse povo, todas essas tribos, e olha só, meus irmãos, quando eu lembro que eu falei que eram apenas 2 tribos, mas quando se dividiu, vieram 10 tribos para o lado de cá. Do lado de lá ficou só Judá e... não me lembro. Benjamim. Judá e Benjamim. Todas as outras tribos ficaram do lado de cá do Jordão. Não atravessar o Jordão, não entrar na terra do milagre é problema.
Um povo dividido é problema. Se vocês forem ler a história, vocês vão ver que todas as tribos que ficaram aqui de cá se corromperam, chegaram ao ponto de não ter nem mais, não ter líder, não ter descendência. Tiveram de ser socorridos pelas tribos do lado de lá para poder retomar a descendência. Quase foram extintas. E voltando para o nosso texto, tem discípulo que ainda quer ficar do lado de cá do Jordão, só olhando, só para ver onde você está, meu irmão. Existe uma travessia que precisamos fazer. Existe, sabe, aquela zona de conforto que nós precisamos romper. É o Jordão, é o teu Jordão. Pode estar confortável onde você está. Lembra das tribos? Estava confortável do lado de cá. A terra era boa, a terra acolheria bem o gado, etc, etc e tal. Talvez você esteja em um território confortável, mas não é a sua Canaã. Canaã está do outro lado do Jordão. O milagre, a bênção, o sobrenatural está do outro lado do Jordão. Sai desse teu conforto, atravessa o Jordão e viva o milagre. Pede-me o que quiseres, mas só do lado de lá. Pede-me o que quiser, do lado de lá. Não adianta estar olhando e vendo, sabe? O povo de Deus nos ensina muito que esse negócio de olhar à distância não dá certo. Lembra lá no passado, o povo dizendo para Moisés: vai tu lá, fala você com Deus, porque nós estamos com medo. E ficaram à distância, vendo o trovão, vendo uma nuvem negra, ouvindo o som estrondoso. Onde estava José? Onde estava Moisés? Moisés estava lá. Moisés ouviu Deus, falava com Deus. Lembra quando Miriam se engraxou toda lá, ela e Arão ficaram cheios de argumento? Mas nós também profetizamos, lembram disso? Querendo igualdade com Moisés, lembram disso? E Deus falou assim: com ele eu falo boca a boca. Com ele eu falo boca a boca. Por quê? Porque ele era aquele que não tinha medo. Ele estava disposto a sair da zona de conforto. Deus está lá, é para lá que eu vou. Mas tem uma nuvem negra, tem trovões, tem raios. Se Deus está lá, eu não tenho que temer. Não tema sair da tua zona de conforto. Se Deus está do lado de lá, vai para lá. Só quem foi Eliseu. Só quem foi Eliseu. E aí ele pede o seguinte: eu quero porção dobrada do teu Espírito. Eu quero porção dobrada da tua unção. Eu quero fazer os milagres que você fez. E olha, os historiadores tiveram assim, a curiosidade de anotar. Eliseu fez o dobro de milagres que fez Elias. Meus irmãos, o pedido dele parece meio absurdo, mas também quando eu estava estudando isso, eu fiquei: caramba, que coisa legal. Eu vi que tinha referências cruzadas, né? E eu fui olhar as referências cruzadas. Essa porção dobrada era a porção de um primogênito. Todo primogênito tinha direito a uma porção dobrada dos bens do seu pai. Primogênito mesmo. E Eliseu deve ter pensado assim: mas eu sou o discípulo primogênito? Eu tenho direito. A Bíblia não diz que ele era o primogênito, mas diz que ele era o discípulo. Então, acho que ele era o primogênito, porque ele pediu porção dobrada. Isto era uma porção de primogenitura. Eu quero porção dobrada. E aí vem, meus irmãos. Coisa difícil, você está me pedindo, meu filho. Como é? Muito difícil. Por quê? Porque a unção não é nossa. A unção é de Deus. O poder é de Deus.
Não é? Então ele disse, você está me pedindo, é muito sério, mas vamos lá. E ele condicionou, tirando dele a responsabilidade. Ele disse assim, se você me ver sendo tomado, então que assim seja. Se você não vir, lamento muito. Nessas palavras ele estava dizendo assim, ó, Senhor, está nas tuas mãos. Se tu deixar ele ver, a bênção é dele. Se tu não deixar ele ver, a bênção é dele. Por que eu estou dizendo isso? O teu negócio não é comigo, não é com outra pessoa qualquer. O teu negócio é com Deus. Ele sabe o teu coração. Ele conhece o teu coração. Então, Elias disse, se você ver, ele sabe de todas as coisas, que assim seja. E lá vem aquele carro de fogo. Eu fico imaginando como é que não deve ter sido esse negócio, né, meus irmãos? Eu imagino como é que... Meu Deus do céu. É por isso que eu acho que, se aqueles discípulos lá de longe sabiam que ia ter negócio de fogo, negócio de carro de fogo, negócio de cavalo de fogo, eles disseram, estou fora desse negócio, esse negócio aí é meio esquisito, deixa eu ficar aqui, ó. Pois é, tem crente que tem medo do poder de Deus. Tem crente que tem medo do fogo do Espírito. Tem crente que fica titubeando diante da manifestação do poder de Deus. Não tem. Não tenha medo de andar na direção de Deus. Não tenha medo de desafio que te aproxime de Deus. Atravessa o Jordão. Atravessa o teu Jordão. Entra na terra da promessa. Entra na terra, no território dos milagres. Entra no território do mover sobrenatural de Deus. Quem aqui não está precisando de algo sobrenatural de Deus na sua vida, meus irmãos? Quem aqui não tem um desafio? Quem aqui não tem algo que queira fazer como Eliseu naquele dia? Eu quero porção dobrada. Quem não tem algo para pedir a Deus que seja impossível aos seus próprios olhos? Entra na terra dos milagres. Entra na terra da promessa e tome posse. O texto diz que, ao subir aquele carro de fogo, Elias, olha que coisa, olha que propício, né, gente? Elias deixa cair o seu manto. Toma, meu filho, toma aí o sinal, toma meu cajado, toma o meu ministério, segue, meu filho. Ele nem disse assim, vai na tua força, vai na minha força. Eliseu, diz que Eliseu, ele rasga suas vestes, porque o que ele viu foi sobrenatural demais, gente. Ele rasga suas vestes, ele se lança ao chão, o texto não diz, mas é assim que eu penso que foi, porque ele diz que ele se levantou, olha. Então, levantou, né? Enfim. Meus irmãos, eu acho que ele ainda estava assim, sabe? Ainda sobressalto. Escute o que eu vou dizer. Ele ainda estava assim, na sombra de Elias. Ele ainda estava na sombra de Elias. Olha o que acontece. Ele toma aquele manto, ele vai até o Jordão e ele toca as águas. Mas ele, olha só a expressão que ele usa, quer ver? Verso 14. Tomou o manto de Elias, que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, olha só o que ele diz, onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele feriu as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Ele ainda estava assim, ainda estava assim, debaixo da sombra de Elias. Onde está o Senhor? Por que não falou o Senhor de Eliseu, hein? Mas que ele ainda era ali naquele momento o principiante, né? Mas olha, se vocês saírem lendo o texto na sequência, vocês vão ver que ele já sai dali assim, sabe, cheio de poder. Eu brinco muito com os meninos aqui, né? Eu brinco muito com os meninos. Brinco muito não, olha outro eu brinco, ou alguém brinca comigo, não tem problema. Mas eu digo assim, ó, nunca chame um profeta de careca.
Nunca chame um profeta de careca, sobretudo se ele for recém-consagrado. Porque o texto diz que Eliseu saiu dali. Você já me chamou de careca? Cuidado que aqui não tem ursa, mas pode ter alguma coisa braba por aí, né? Os rapazezinhos vieram, né? E eram 40 e tantos rapazes, se não me engano, 42 rapazes. Não era pouca não, era uma galera. Sabe aquelas turmas de bagunceira que, de vez em quando a gente tem aí que anda de moto aí para cima? Essa turma bagunceira aí, entendeu? Fora da lei aí. E eles começaram a gritar assim, deixa eu ver essa aqui. Sobe calvo, sobe careca, sobe careca. Eliseu virou para trás e os amaldiçoou. Eliseu não mandou sair ursa de lugar nenhum. Eu digo assim, vou mandar sair uma ursa dele, não. Eliseu só os amaldiçoou. Foi Deus que liberou, que mandou aquela ursa e devorou os rapazes, 42 rapazes. Ele, quando sai daquela experiência, do outro lado do Jordão, ele agora sabe que ele é um homem que tem o poder de Deus dentro dele, nos seus mãos. Meus irmãos, lembra que eu falei no início que eu achava que aqueles profetas que diziam, eu sei. E olha só, quer ver? Verso 16, depois que Eliseu voltou, diz assim, a partir do verso 15, né? Verso 16, diz assim, eles disseram, eis que entre os teus servos há 50 homens valentes, ora, deixa-os ir em procura do teu Senhor. Olha que coisa, olha aqui, eu coloquei aqui na minha Bíblia, eu escrevi assim, conhecimento raso. O conhecimento daqueles homens era raso, era superficial. Porque olha o que eles estão propondo para Eliseu. Deixa ir em procura do teu Senhor. Eu não gosto nem de ler isso. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha deixado, o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu, não os envies. Mas eles insistiram em ir. Mas olha só, pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum monte ou em algum vale. Que coisa! Ei, vocês conseguem entender um negócio desse? Pode ser que o Espírito tomou ele, pegou e jogou ali em qualquer lugar ali. Que história é essa, rapaz? Pois é, tem gente que a experiência dele com Deus é assim, só momentânea. Não é verdadeira, não é duradoura. Vamos procurar, olha, tem 50 homens valentes, nós vamos procurar o teu Senhor. Pode ser que o Espírito tenha pegado, mas o lançou ali. Ei, quando você se deixar tomar pelo Senhor, Ele não vai te deixar nem aqui, nem ali, nem acolá. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei, nunca. Por isso que eu chamei que o conhecimento daqueles homens, sabe que o Senhor vai levantar o teu Senhor? Sabe de nada, meus irmãos. Cuidado se o teu conhecimento é raso assim, raso que não crê no sobrenatural, raso que acha que o Espírito Santo de Deus é de brincadeira, que vai tomar e vai deixar ali. Eu até apoio a minha teoria, né? Não é minha, né? Porque eu concordo com os que defendem que as duas testemunhas lá de Apocalipse 11 vai ser Enoque, porque Enoque foi transladado, né? O texto diz que ele não conheceu a morte, e Elias não conheceu a morte. Eles voltarão no capítulo 11 de Apocalipse. Talvez esteja falando grego para alguns, mas me desculpe. Eles vão voltar e vão morrer. Vão testemunhar e vão morrer. Mas essa não só sou eu não, tá? Muitos teólogos estão comigo. Eu sei que a guerra é por causa de Moisés, né? A guerra é por causa de Moisés, mas não me importa. A verdade é que meu Deus não faz nada pela metade. Nós é que fazemos pela metade.
Nós é que nos relacionamos com Ele à distância. Nós é que não cremos no sobrenatural dele. Somos nós. Eu trago essa palavra nesta noite, meus irmãos, para dizer para você: olha, está na hora de fazermos a nossa travessia. Está na hora da gente ir em busca do sobrenatural de Deus. Está na hora da gente ir atrás do nosso carro de fogo, cavaleiros de fogo. Está na hora de irmos atrás de uma experiência sobrenatural com o nosso Deus. Aonde? Após o Jordão. Existe um Jordão entre você e o que Deus quer fazer com você. Eu não sei, mas você sabe qual é o Jordão que precisa ser vencido. Eu não sei, mas você sabe o que está te deixando à distância. Mas hoje, o meu apelo é: vamos atravessar o Jordão. Vamos entrar na terra dos milagres. Vamos entrar na terra do sobrenatural. Vamos experimentar o mover de Deus nas nossas vidas. Neste lugar. Neste lugar. Vocês pensam que, quando eu vejo você aqui, eu entendo que essa palavra foi para você. Primeiro foi para mim, claro. Essa palavra é para você. Deus te trouxe aqui para te dizer: você ainda está longe. Eu não quero você à distância. Eu quero você aqui. Porque eu tenho um desafio para você. E o desafio de Deus não é fique aqui. O desafio é o seguinte: pede do que queres que eu te faça. Você não encontra essa passagem muitas vezes na Bíblia. Eu me lembro disso. Salomão, eu me lembro dessa passagem. Se tem algumas, você vai ver assim. Né? Mas hoje eu te trouxe aqui para dizer: atravesse o Jordão e peça o que queres que eu te faça. Curva sua cabeça. Traga à sua mente aquilo que é o teu desafio. Coloque em sua mente aquilo que você entende que é o seu Jordão, que precisa ser vencido e deixado para trás. Traga à sua mente e peça: Senhor, não quero viver experiência à distância contigo. Eu quero viver o teu sobrenatural. Grande Deus, eterno Pai que estás nos céus, eu levanto a minha mão direita, Senhor. E tu sabes por que a mão direita? Para abençoar, para profetizar um novo tempo, para profetizar, ó Pai, a entrada na terra da promessa, para profetizar um encontro sobrenatural contigo. Abre os olhos do teu povo, abre os olhos da tua igreja, abre os nossos olhos. Queremos ver a tua glória manifesta, Senhor. Queremos ver o teu sobrenatural. Queremos viver, ó Pai, fogo do teu Espírito Santo, poder do teu Espírito Santo, incendiando nossas vidas, para a honra e glória do teu nome. Pai, faça hoje, Senhor, faça hoje o desafio para cada um de nós. Pede o que queres que eu te faça. Nós queremos atravessar esse jogo. Nós estamos preparados para dizer, mas para a falácia deste tempo, cala-te. Nós estamos prontos para não desistir, não ficar para trás. Queremos o teu sobrenatural. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós. Vem sobre nossas vidas. Vem, Espírito Santo de Deus. Enche esse lugar. Vem, Espírito Santo de Deus. Enche esse lugar. Vem, Espírito Santo de Deus. Move, Senhor, o teu sobrenatural. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Sopra sobre este lugar. Sopra sobre cada coração. Sopra sobre nossas vidas. Vem
Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Inunde esse lugar. Enche esse lugar da tua glória. Enche esse lugar da tua presença. Senhor, tira da nossa mente as palavras negativas. Tira da nossa mente, Senhor, as palavras de meias verdades. Nós não queremos só te conhecer, nós queremos te tocar. Nós queremos ser tocados por ti. Nós queremos a autoridade do Teu Espírito Santo nos nossos lábios. Nós queremos a autoridade do Teu Espírito Santo no nosso manto, ao tocar águas, ao tocar vidas, ao tocar, Senhor, no desafio. Vidas serão salvas, vidas serão transformadas, vidas serão curadas, para a honra e glória do Teu nome. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, a este lugar. Vem, Espírito Santo de Deus. Fala conosco. Fala conosco. Faz arder nosso coração. Faz arder nosso coração. Fala, Senhor, a cada coração. Dá discernimento e entendimento, Senhor. Dá entendimento, Senhor. Dá entendimento, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.